Boa tarde, pessoal. Hoje é terça, dia 10 de janeiro de 2017, são 12h09. Hoje mais cedo eu fiz um vídeo, esse aqui, mostrando um teste de estresse numa discadora, o impacto que isso traz para a plataforma. E agora eu estou aqui com o servidor e eu vou fazer um novo teste, tá? Então aqui nessa tela superior da esquerda, eu estou monitorando a máquina que está recebendo as chamadas. Aqui na direita, a nossa plataforma, ok? Que vai processar as chamadas. Aqui embaixo, na direita, eu tenho uma discadora que vai mandar chamadas no intervalo muito curto. E aqui na esquerda, uma discadora que vai enviar as chamadas no intervalo de 3 segundos, simulando clientes. Então aqui ó, a gente vê que ela está gerando números aleatórios a cada 3 segundos e está enviando isso para a plataforma. Ó. As chamadas estão sendo processadas e estão sendo passadas adiante. Quando eu venho aqui no tempo de processamento de chamada, ó, ela está aí em torno de 0,5, 0,4. Esse é o tempo médio de processamento de chamadas. Tá? O equipamento ó, é o final 2B. Aqui nessa tela, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, ó, a gente tem aqui o uso de CPU, está em menos de 10%, o processo do Asterisk também está em menos de 10%, e o do MySQL em torno de 1%, ok? Aqui a gente vê os processos que estão rodando nessa máquina, e a gente nem vê o nosso sistema sendo listado aqui, porque o processamento dele dessa forma intercalada, uma chamada a cada 3 segundos, é tão rápido que ele nem é listado aqui e ele já dá espaço para outros processos que estão consumindo mais que ele. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente está se aproximando aqui em torno de 30 chamadas, a gente vai ficar em torno de 30 e alguma coisinha depois que todas essas chamadas forem efetuadas. Batemos aí 30 chamadas, simulando os clientes, mandando uma chamada a cada 3 segundos do equipamento 2B. A gente consegue ver claramente ó, que nesse cenário, mandando uma chamada a cada 3 segundos, a gente tem 30 chamadas no total, simultâneas, e a CPU está em menos de 10%. Tá? Então não tem gargalo nenhum. Porém, se a gente disparar uma discadora sem intercalar as chamadas, ó, como eu vou fazer aqui, você vê que os processos do nosso sistema ó, já começam a se acumular. Vocês viram, né? A CPU aqui bateu quase 90% em determinado instante e a gente conseguiu listar aqui os processos, os subsistemas que o nosso sistema usa para fazer a identificação da chamada, quanto custa a tarifa, quanto tempo cada chamada pode permanecer no ar e assim por diante. Ó. Então aqui temos o equipamento 3C, que é esse equipamento que está enviando as chamadas num ritmo maior. Você pode ver aqui que elas entraram praticamente na mesma hora, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Você pode ver que o tempo de liberação dessa chamada, ó, ele aumentou cerca de 10 vezes. Então se a gente pega aqui antes dele, a gente tem aqui 0,03 e com ele 0,50. Então aumentou muito, tá? Por enquanto não travou nada, foi um único disparo, mas agora eu vou fazer um segundo disparo e peço que vocês observem o comportamento, ó. Tanto de CPU aqui que vai aumentar muito, ó, como os processos aqui, ó, criando uma fila de processamento, que isso é extremamente prejudicial para a plataforma. Ó. Tá vendo? Aqui o load médio da máquina disparou. O que acontece quando esse load dispara? Fica tudo lento, porque ele entra numa fila de disputa de recursos, não só de CPU, mas de memória, de disco, e acaba ficando tudo lento, muitas vezes travando o sistema, ó, criando esse tipo de situação aqui, ó, onde tem chamadas que ficam presas, que não são corretamente bilhetadas. As novas chamadas, ó, que essa primeira máquina aqui está disparando, elas estão sendo recusadas enquanto esse load
estiver alto, por causa da fila de processamento, ó. Então nem estão entrando novas chamadas, agora que entrou uma, ó. Então, trabalhar com discadora é uma coisa muito complicada, tá? Na nossa proposta comercial a gente deixa isso bastante claro, que quando o cliente tem esse cenário, tá, ele precisa nos comunicar. Eu vou até aqui entrar no nosso site, abrir a proposta comercial, ó. Aqui tem o contrato e aqui tem a proposta. Que a gente faz questão de deixar isso claro pelo seguinte: a maioria dos clientes que precisa de uma plataforma, eles não precisam atender discadoras, tá? Então com isso o que acontece? Ele não precisa de uma máquina super poderosa, e uma máquina com custo-benefício legal, ele consegue atender aí 30, 50 chamadas simultâneas gastando pouco. Se ele for atender uma discadora, ele vai gastar muito mais do que isso. Ok? Aqui na nossa proposta comercial, ó, nos valores, a gente explica aqui, ó, as CPS, que são as novas chamadas por segundo, quanto cada uma dessas máquinas suporta. Ó. Então, se você quer 5 chamadas simultâneas, que são as concurrence calls, com uma nova chamada por segundo, custa um valor. Se são 10 simultâneas também com uma nova chamada por segundo, outro valor. Se são 20 chamadas e 2, é outro valor. 30 chamadas e 3 chamadas já é outro valor, entendeu? Conforme você vai aumentando, você precisa de uma máquina maior. Eu vou procurar aqui, ó, lá no finalzinho a gente tem essa ressalva. Deixa eu localizar aqui certinho onde é. O browser com o PDF aqui não ficou muito legal. Acho que seria melhor eu ter baixado isso. Tá vendo? Aqui a gente tem na proposta comercial, né, falando de quantas chamadas simultâneas vai precisar. A gente tem aqui, ó, grifado: caso sua empresa necessite de mais CPS, gravações, PBX, URAs, FIRA, atendimento call center, é importante avisar. Por quê? Porque o projeto se torna completamente diferente se você tem essas necessidades. Uma máquina básica de 4 cores não vai te atender, como já ficou claro aqui. Se você não trabalha com discadora, uma máquina barata, ela consegue te atender perfeitamente, como a gente está vendo aqui, ó. O tempo de processamento é super baixo, mas quando você coloca uma discadora na jogada, eu vou refazer, ó, você simplesmente destrói o seu ambiente. A CPU vai lá em cima, ó, cria fila de processamento, o load médio dispara, você não consegue mais aceitar as suas chamadas que estavam entrando corretamente. Então o perfil do servidor muda completamente. A gente não está falando mais de uma máquina aí simples com 4 cores, sim, uma máquina com 8 até 16 cores, disco SSD, porque realmente, ó, você destrói a performance da máquina. Então gostaria de deixar isso claro. Acho que nesse vídeo demonstrando aí na prática, né, ficou claro que não é apenas um detalhe, mas o provedor tem que estar ciente do que isso impacta no ambiente dele.